porque Ele vive. Porque Ele vive. Disso sabemos. Mas que a minha vida seguro estou, está nas mãos porque Ele vive, porque Ele posso crer. Vivo está o Senhor, porque Ele temor. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vive pelos séculos dos séculos o nosso Senhor. Vivo Ele está. Eis a nossa história, meus irmãos. O Senhor criou tudo e todos, absolutamente tudo e todos. Pecamos contra o Senhor, viramos inimigos de Deus. Teríamos nós como morada eterna no inferno, mas porque o Senhor enviou o seu Filho, o Cordeiro perfeito, para morrer no nosso lugar, morreu e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, que um dia voltará para nos buscar. E porque Ele vive, podemos crer num amanhã melhor, perfeito, outro, num amanhã celestial, nas moradas celestiais com o nosso Senhor. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Não há outra festa no mundo senão esta, que é a melhor de todo ano, melhor do que o nosso aniversário, quem sabe melhor do que o Natal. Certamente não haveria morte e ressurreição se não houvesse nascimento, mas Ele morreu e ressuscitou e vivo está pelos séculos dos séculos, o nosso Rei e Deus. Aleluia! Bendito seja Ele hoje e sempre. É dia de festa, dia de celebração. Vamos celebrar. É culto ao Senhor. Festa no arraial do povo de Deus. Aleluia! Esse é o momento dos salmos. Os fez, Senhor, sobre os desertos de todas as nações declaramos: vem,
se encherá da sua glória. Quem está certo, cante. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, vive e como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá. E como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá. E como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória. Levante as mãos e cante a Ele. Maranata. Erga as mãos aos céus e cante. Cristo, vivo está o meu Rei, reina e voltará. Maranata, Cristo reina e voltará. E virá o nosso Senhor, o resgatador das nossas almas. Ele virá. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor. Quem quer celebrar a vida de Cristo em nós? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos celebrar. Amonte-vos sem fim em nós, Senhor. Com voz forte. Quero celebrar minha nova vida. Quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais
dos séculos. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor vive, sim, com alegria podemos crer no amanhã, na presença dEle. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Seu filho amado para morrer no meu e no seu lugar. Ele morreu na cruz, morreu pelo quê? Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no
maravilhosa temos em nós, meus irmãos. Que alegria maravilhosa temos em Ti, Jesus. Que alegria maravilhosa temos em Ti, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que morto foi pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia venceu a morte, e vivo está, e vive pelos séculos dos séculos, à direita de Deus Pai, de onde virá para nos resgatar e nos levar para o céu. Salvos somos em Cristo Jesus, aleluia. Eis a Páscoa do Senhor, eis a Páscoa dos cristãos, eis a nossa Páscoa, a nossa esperança está em Cristo e em Cristo somente, aleluia. Bom é comer chocolate, bom é estar em família, mas essa não é a nossa Páscoa é Cristo somente, aleluia. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus, aleluia, 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 para todo sempre e sempre, amém. E vencendo vem o Rei Jesus. E vencendo vem o Rei Jesus, e vencendo vem do céu do Senhor, e vencendo vem o nosso resgatador, vencendo vem o nosso Senhor. Já reluz a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão os sinais da sua vinda.
glória. Aleluia. Eis o coral feminino do Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. As vozes de trovão, o coral masculino do Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei. Todos num grande coral, homens e mulheres. Glória, glória. Os filhos de Deus te celebram e te dão glória, Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. A melhor palma para o Senhor, para aquele que vive pelos séculos e séculos. A morte não pôde detê-lo. Ele vivo está e nos salvou, e a Ele toda glória e glória e glória para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo e teve piedade de mim e de ti, e virá. Amém, amém. É culto ao Senhor? Por favor, não se distraia. O vencedor da vida e da morte está nesse lugar. Estamos reunidos hoje para proclamar ao mundo o poder e a esperança da cruz de Cristo. Foi por meio do sacrifício de Jesus que nossos pecados foram perdoados. Por causa da cruz, podemos estar diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pela cruz. Mas nasceu pra dar a salvação. Em suas mãos posso ver o amor que me salvou. Só Ele é o meu Senhor. A cruz é quem dá salvação. Jesus me deu libertação. Abriu seus braços para mim.
palavra nos revela em 1 Pedro 2,24: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram curados. Filipenses 2, 7-11 diz: Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ainda em Hebreus 12:2 nos diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Cristo morreu por mim.
som. A cruz pode parecer loucura para o mundo. A cruz pode parecer loucura para o mundo, mas em 1 Coríntios 1,18 declara certamente: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Se a cruz já parece loucura para os que não creem, imagina a reação deles ao ouvirem esta verdade gloriosa. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E se hoje você se sente perdido, clame a Jesus. Ele pode te salvar. Mas se você já foi alcançado, alegre-se, cante, exulte, agradeça pela bela, maravilhosa e poderosa cruz de Jesus, o Cristo de Deus. Os pecadores são perdoados, o mal agora está vencido. Os santos dão louvor ao nosso Deus, ao nosso Deus. Hosana, Ele é o Senhor. Hosana, já ressuscitou.
Boa noite, paciência. Noite de celebração, estamos desde de manhã aí, celebrando a Cristo, pela sua graça e misericórdia, que não só morreu a nossa morte, mas ressuscitou ao terceiro dia, para nos mostrar a sua salvação completa. A obra ficou consumada, também, não só na cruz, mas na ressurreição. Feliz Páscoa para você, essa é a Páscoa cristã. Nós conversamos hoje de manhã sobre tudo isso, mas entenda, a vida a situação da própria salvação não termina só na ressurreição, ela prossegue na exaltação. Por favor, meus irmãos, vamos ver o impacto da exaltação de Cristo em Filipenses, como foi já falado aqui várias vezes. Livro do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, texto conhecidíssimo. Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. A Páscoa cristã, às vezes, é tão esvaziada por causa do outro tipo de Páscoa que a gente vê por aí, a Páscoa do consumo, a Páscoa às vezes, com outros tipos de sacrifício. Vi muita gente na rua, com todos os... É como a Páscoa movimenta, né? Não é só o grupo evangélico, e nem só os católicos, mas outras religiões também acabam tentando, de alguma forma, mostrar que o sacrifício tem que ser feito, só que não entendem que o único sacrifício que Deus recebe é o sacrifício do seu Filho. Filipenses 2, versículo 5 a 11. Vou deixar você sentado, mas, por favor, não saia do seu lugar para não atrapalhar os que vão chegar, ou que estão chegando. Pede o coral para dar uma segurada, tá? Não entra agora, não. Segura aí, Marcelo. Vamos, leitura. Todos juntos acompanhem a leitura bíblica. Quem encontrou, diga amém. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, todos juntos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor da glória, hoje, dia da ressurreição, meu Senhor, queremos te agradecer, porque o que estava morto ressurgiu, e veio e está entre nós, e morando não só em nossas vidas, mas presente na igreja, porque tu és o cabeça da igreja. Louvado seja o teu nome por esta manhã e noite de celebração, esse dia de agradecimento, por tua graça e favor, que nos mostrou um novo modo de vida oferecido aos homens, não só a vida terrena, mas agora dado por intermédio de Cristo a vida eterna. Graças te damos por isso, te louvamos por esta noite bendita neste santo lugar e por tudo que já ouvimos. Mas, meu Pai, também me lembro de pessoas que não podem estar aqui, como a filha da Jussiara, que está no INCA, como também a Aninha, que está no Pedro II. Meu Senhor, que as tuas filhas também sejam assistidas naquele lugar, e a tua graça bendita as tire de lá,
com mão forte, com poder e glória, porque há poder no nome de Jesus. Nós te adoramos, te agradecemos e te louvamos, em o nome do Senhor, e todos digam amém, amém, amém. Pode deixar. Muito bem, meus irmãos, como nós conversamos de manhã, a melhor notícia que a humanidade poderia receber é que o túmulo de fato está vazio, porque houve ali um ato sobrenatural. Cristo ressurgiu, ele saiu daquele lugar em que todos nós gostaríamos de sair em triunfo. Ele saiu em triunfo. Ele foi uma ressurreição única, ele é a primícia dos que dormem, porque a ressurreição dele foi diferente de toda a ressurreição que você lê na Bíblia. Porque ele recebeu um corpo glorificado e ele demonstra claramente que este é o nosso fim pós-morte. A vida terrena encerra, a vida eterna começa com um corpo glorificado e preparado para o ambiente celestial. Diga graças a Deus. Então, a história da Páscoa não termina só nesse ato do funeral até o sepultamento. Não termina com essa trágica situação de ter pendurado o mestre no madeiro. Mas o túmulo vazio foi o berço e é o berço da igreja, porque nós cremos e pregamos, diga comigo, que Cristo esteve morto e agora, levante a mão, está vivo. E não Cristo que esteve vivo e que agora está morto. Nosso Cristo vive. Oi, som. Nosso Cristo vive, vive para sempre. Vive porque Ele é Deus, vive porque Ele é Senhor, vive porque Ele venceu a morte. Ele venceu todas as dificuldades que o homem enfrentaria e enfrentou por nós e nos mostrou grande salvação. Então, não podemos ignorar a boa notícia que veio da... Só uso se for funcionar. Vai funcionar? Então, não mexe aí. Tá bom, então, vamos ver lá. Vamos lá. Então, não ignoremos as notícias que a morte, infelizmente, que é o rei dos terrores humanos, porque se perguntar a alguém, mentalmente, entendendo o que está respondendo, você quer morrer? Ele pode até dizer que quer, mas sempre fica aquela dúvida, será que eu estou salvo? Será que realmente o Senhor me tem como precioso? Cristo nos mostrou claramente que o terror dos terrores, que é a morte, foi vencida. Vimos isso hoje de manhã. Essa morte que tão perto nos assedia. Eu já falei aqui que agora tem os prédios, mas tinha a antiga Cavan aqui na frente, e no muro estava escrito uma coisa que todo mundo passava e via. Eu amo a vida, mas a morte me namora. A morte é uma realidade, e é um terror para rico, é um terror para pobre, é um terror para negro, é um terror para branco, ou qualquer outra etnia. Deus sabe desse difícil enfrentamento que todos um dia vão enfrentar, se o Senhor não voltar, a própria morte. Você pode viver muito a vida,
Mas a vida terrena tem limites, ela tem fronteiras reais e que a gente um dia vai ter que passar por cima dessas fronteiras para também se encontrar com a morte eterna ou com a vida eterna. Jesus possibilitou e nos mostrou que é possível ter um corpo para o ambiente celestial, preparado para todo aquele que crê. A vida eterna como presente. E ele ressuscitou para isso, para demonstrar o seu supremo poder sobre a morte. A morte perdeu o seu aguilhão, quer dizer, o seu ferrão. É igual um escorpião que tem aquele ferrão que então machuca a vítima. A morte não vai nos machucar. Apesar do ambiente físico em que estamos e que a morte enfrentaremos de uma forma ou de outra, falei de manhã hoje, que infelizmente tudo que você está vendo está morrendo. É a questão de tempo. Até esse planeta está morrendo. Um dia todos nós enfrentaremos a realidade que vamos ter que entender que a vida que Deus nos oferece e nos oferta, ela não se resume a esta vida. Ela se propaga no céu, para o ambiente celestial, a qual Ele quer dar a todo aquele que crê. E Jesus venceu a morte, Jesus matou a morte. Por que matou a morte? Porque Ele arrancou o seu aguilhão. Aquilo que nos fazia temer, agora já não é mais um problema. E não só isso, mas também tirou daqueles que confessam o nome do Senhor a morte eterna, o lago de fogo, o fim de tudo que você vê, a separação eterna dos homens diante de Deus. Ele tirou isso, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo agora. Então, ressurreição de Cristo, ele é o fato mais extraordinário da história humana e necessária para o fundamento da nossa fé. Essa é a grande doutrina. Se todos os evangélicos, se todos os cristãos soubessem da grande vitória que foi Cristo erguido, saindo do cativeiro da morte, quando ele se levanta e ele então começa a aparecer, como disse Paulo, a todos que estavam confiantes de que o Senhor era o seu mestre, e aquele que venceu as leis da física, andando sobre as águas, aquele que disse ao próprio Lázaro, sai para fora, com 4 dias de morto, agora demonstra algo maior do que isso. Ele sai do túmulo, porque ele oferta a sua vida e traz de volta. Vou repetir, ele dá a sua vida para depois repor ou trazer de volta o que ele mesmo deu. A morte foi enfrentada por um Deus que se tornou homem e passou por todo o processo humano, mas venceu por causa da obediência ao Pai. Eu e você temos que entender que somos beneficiados por esta grande realização. Então, a ressurreição, não é, como vimos de manhã, não é uma fraude, como muita gente gostaria que fosse. A ressurreição não é mais um argumento, ele é o argumento. Ele é a verdade. A reencarnação não é a verdade. A ressurreição é a verdade. A verdade é que Deus dará aos homens a oportunidade, morrendo de uma vez por toda, seguir para a vida eterna, como Cristo seguiu, para voltar em direção ao Pai. Diga, a minha vida só tem um fim. Levante a mão, nas mãos do Pai. Como Cristo volta ao Pai, todos nós temos o direito em Cristo, se confessarmos a Ele como Senhor e Salvador, voltar para o Pai.
com um corpo glorificado. Como eu falei, a oferta da ressurreição foi muito mais valiosa do que você imagina. Não foi simplesmente dar uma esmola para o mendigo. E o mendigo era nós. Ele não deu uma esmola. Ele deu o que ele tinha. A vida. Diga, vida abundante. Nós não sabemos o que é vida, meus irmãos. Muitos acham que sabem o que é vida. Agora eu estou vivendo. Você não sabe nada. Viver é Cristo. Nós sabemos que Ele tem preparado para todos nós, não uma falsa esperança. A nossa religião não se baseia numa esperança vazia. Nossa esperança é certa. As pessoas baseiam sua vida em uma falsa esperança. Já fiz esse tipo de alegoria aqui, é igual o craque que entra no campo, e então o repórter pergunta a ele, e aí, você o craque, você acha que vocês vão ganhar o campeonato? Vamos ganhar. E você vai fazer o gol? Eu vou fazer o gol. Ele tem uma esperança. Mas ele esquece que vai depender do montinho artilheiro, ele vai depender se o goleiro for frangueiro, ele vai depender de um monte de coisa para que ele faça o gol. Diga, o meu Cristo já venceu. A morte perdeu. O diabo perdeu. O pecado perdeu. O mundo perdeu. Cristo venceu. Por isso, celebramos a vitória da cruz, porque não é uma esperança vazia, porque Ele já mostrou, olha, eu ressuscitei, apareceu a mais de 500 pessoas, eu ressuscitei. E agora temos essa viva esperança. Da mesma forma que Ele ressuscitou, os que morreram em Cristo já estão ressurretos, já estão no ambiente celestial, preparados para aquele grande encontro em que a alma, o ser imaterial e o ser físico, alma e corpo, ou espírito, alma e corpo, como você quiser, vão se unir e agora receberemos, como Cristo recebeu, um corpo incorruptível naquele grande dia. Veremos então, estaremos com Ele no céu dos céus. Essa é a nossa esperança. Diga, a nossa esperança não é vazia. A nossa esperança, levante a mão, é Cristo. Tudo que Ele nos concedeu, ou tudo que Ele conquistou, melhor dizendo, é direito nosso, é nossa herança. Herança, herdeiros têm herança. E nós temos a herança eterna. Então, acreditar na ressurreição para o cristão é uma condição necessária. Nós cremos na ressurreição, porque se a nossa ressurreição não existe, vai haver sim outro tipo de invenção humana ou imaginação humana, então nossa esperança é vã. A minha esperança é cheia de todas as possibilidades do céu. Paulo disse que sem a ressurreição, como vimos de manhã, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados, melhor dizendo, e nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, versículo 14 a 19. Então a ressurreição é a grande notícia para os que precisam de vida. Eu não vejo outra boa notícia senão o que o céu dá para a gente. Vocês podem viver.
Mas não acreditamos só que Jesus está vivo. E isso é importante, que essa segunda parte que eu queria passar para você. Ele não só está vivo, ele é triunfante. Ele triunfou. Quem aqui acha que a vida foi difícil para você? Tem sido difícil? Levante a mão. Quem tem ideia que tem pessoas que estão sofrendo mais do que você? Jesus triunfou sobre estar nesse estado de humano, andar como humano, experimentar a ingratidão humana, ouvir que ele deveria morrer, crucifica-o, crucifica-o. Ele experimentou a rejeição humana. Ele experimentou o escárnio humano. Ele experimentou o juízo injusto dos humanos. Ele experimentou a hipocrisia humana. Eu lavo as minhas mãos. Ele experimentou o chicote nas costas, o madeiro nos ombros, o prego nas mãos. Ele experimentou todo o escárnio feito a ele. Sai daí, rei dos judeus! Se tu és realmente Deus, desce da cruz. Ele foi corajoso até o final. E morreu a morte humana, dizendo: cumpra-se a vontade do Pai. Qual Adão não conseguiu fazer. O primeiro Adão ele errou, ele era um transgressor, ele pecou e nos levou junto. O segundo Adão é Cristo, aquele que obedeceu o Pai, tendo atitudes espirituais. Ele não foi guiado por si mesmo. Ele foi guiado pelo Espírito do Pai. Tudo o que o Pai queria, ele fazia. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo disse aos seus discípulos: a minha comida, a minha bebida é a vontade do Pai. Que visão é essa? Porque a vontade do Pai pode ser contra a nossa própria vontade. Um dia ele falou, ele orou no Getsêmani: se for possível, passe de mim esse cálice, porque a tua vontade é muito difícil para mim. Mas cumpra-se a tua vontade. Meu Senhor, meus irmãos, melhor dizendo, esse Cristo que passou a nossa vida teve respostas para o Pai que muitos de nós não damos. Mas ele se tornou exemplo de tudo. Ele realmente deve ser seguido. Por mais que você considere homens, Cristo, ele é o maior exemplo da sua e da minha vida. Porque ele é o único que triunfou da morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e hoje está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas ele não estava lá, é isso que eu disse. Ele esvaziou-se, como o texto foi lido no começo. Meus irmãos, seguir a Cristo
por mais que seja difícil para mim e para você, seguir a Cristo é ter o final que Ele teve. Mesmo que seja difícil fazer a vontade do Pai, e talvez para você, jovem, adulto, ancião, até hoje tem dificuldade de ser crente, tem dificuldade de obedecer ao Senhor, tem dificuldade de permanecer na presença dEle, tem dificuldade de ser cheio da sua presença. Você e eu temos que insistir. Não podemos desistir, porque o texto que lemos, ele chama esta grande verdade. Temos que mudar de mente. Vamos ler o texto de novo, no começo. Tenham entre vocês, versículo 5, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Vou repetir. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E como Jesus pensava? Ele, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Se nós queremos uma Páscoa que vale a pena, e se queremos triunfar no meio de tantas dificuldades, temos que entender que o melhor triunfo é Ele. E o maior triunfo é o que Ele fez e o que Ele nos pede para seguir. Como o grande convite: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu não encontro outro lugar para descansar senão no refúgio secreto de Cristo. E aí, este Deus que se tornou homem, que fez esse caminho de não ser igual a Deus. Como Deus pode não ser igual a Ele mesmo? É o mistério da salvação. Um Deus que abre mão da sua glória, que se esvazia para fazer a vontade do Pai. Porque este Deus voluntariamente abre mão dos seus direitos para ir para um lugar que muitos de nós, como cristãos, ainda não experimentamos. Humilhar-se. A humilhação não é tão fácil, meus irmãos, e muitos de nós ficamos com dificuldades de tomar este caminho, porque não é um caminho tão fácil. Sabe o que é humilhar? Pedir perdão, sair do trono por algo que vale a pena e que Deus está mandando fazê-lo. Este caminho não é fácil, é um caminho difícil, é um caminho complicado. É preciso, muitos de nós, para fazer certos atos, é preciso esvaziar de si mesmo e perdoar, e ajudar, e cuidar, e fazer algo que talvez a gente não faça por nós mesmos. Mas o caminho que o Senhor quer que a gente trace é o mesmo caminho que o seu Filho. Que a gente pare de ser Deus. Que pare de fazer as nossas próprias vontades. E perguntar ao Pai, qual é a vontade dEle? Diga, diante do Pai. Não ouvi, paciência. Diante do Pai, quero me humilhar. Para que eu vou me humilhar diante do Pai? Para saber qual é a vontade dEle. Não há ninguém que vá. Quem irá por mim? E o Filho é que falou lá em Isaías: eis-me aqui, eu irei. Eu chamo Jesus de o grande missionário. Eu chamo o Senhor de missionário, porque só Ele se importa em cumprir a vontade do Pai, que é alcançar as vidas que estão necessitadas.
Eu e você, para nos alinharmos com o Pai, temos que amar o que o Pai ama. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que permitiu, que quis, que se humilhou, deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humilhação deveria ser voluntária. A humilhação deveria ser uma forma de existir segundo Deus. Ele não subsistiu na forma de Deus, mas não julgou usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Jesus se esvaziou tanto que ficou irreconhecível. Vou repetir, Jesus se esvaziou tanto que ficou irreconhecível, como um Deus de todo, Criador de todas as coisas, que está na eternidade. Ele é pré-existente, Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é Senhor de tudo e Supremo de todas as coisas. Como um Deus pode se esvaziar de si mesmo para ser humilhado, escarnecido por homens? Tinha algo mais, a vontade do Pai. E Cristo, mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade, não subsistiu em forma de Deus, mas julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele se entrega como sacrifício vivo. Ele era co-igual a Deus, co-eterno de Deus, co-substancial com o Pai e com o Espírito. Ele era revestido de glória e majestade. Ele mesmo se esvaziou, ele deixou o céu, ele não deixou de ser Deus, ele deixou de ser aquele que estava em glória, ele abre mão da sua glória. Esvaziou-se, abre mão da sua glória. É como se eu pegasse, e eu já exemplifiquei aqui uma vez, pegasse um litro de água de um recipiente, esvaziasse, tirasse todo o conteúdo interno. Mas o litro continua sendo litro. Ele só disse: eu não vou usar o recurso que eu tenho, eu vou ficar como um ser humano normal, vivendo com homens difíceis. Quem acha que é difícil? Levanta a mão, pecador. Quem acha que é hiper difícil? Quem acha que nem presta? Conviver com a gente. Quem ronca aqui, diga amém. Eu chego perto, a verdade sai logo. Amém. Quem é teimoso aqui, diga misericórdia. Quem sabe ser ruim, ruim mesmo, diga só a glória. Tem gente que sabe ser ruim, irmãos. É nesse ambiente de dificuldade em que ele abre mão da sua glória. Ele poderia muito bem dizer: olha assim, gente, eu sou o Deus de toda a terra, todo mundo se ajoelha aí, todo mundo se rende, porque eu que mando aqui. Ele abre mão disso, não deixando de ser Deus. E esse é o grande mistério, para ser um de nós. Ele não escolheu um palácio, ele não escolheu uma casa de rico para viver. Eu digo que Jesus foi o único que podia escolher, né? Porque a gente não escolhe nada, né, meu irmão? Quem acha que nasceu na casa de pobre e teve muita dificuldade? Quem acha que se pudesse escolher, escolheria uma família melhor?
Ah, meus pais são bons, são bons. Bom. Meu pai é bom. Meu pai é bom. Quem apanhou? Quem sofreu igual condenado na mão dos pais? Quem apanhou, mas mereceu? Quem ainda está apanhando? Jesus, assim, podia escolher. Não, espera aí, gente. Eu vou descer. Eu vou descer. Mas, pai, me coloca numa família legalzinha. Uma família rica, por favor, no palácio. Me coloca numa casinha. O pai já botou ele no ventre de Maria, uma mulher virgem, que já sofre por causa desse evento. José, um carpinteiro, pobre. Poderia dizer: o pai, o senhor não podia botar um lugar mais tranquilo, não? Nem berço tinha, carpinteiro nem berço tinha. Essa é boa. É verdade. Muito bem. Foi para Belém, uma terra pobre, um lugar difícil. Não encontrou estalagem, não encontrou lugar para... Maria passa um grande problema para ter aquele filho. E Deus não mudou nada. Ele fez o filho descer num lugar e morar entre nós, numa família, com toda a dificuldade que nós temos. Isso é esvaziar-se. Ele se humilhou. Porque o que ele era, digo, Senhor, Jesus, é o Rei da Glória. O Senhor, Jesus, levante a mão, é o Senhor dos Exércitos. Diga, o Senhor, Jesus, era, é e sempre será. Rapachumenecai, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para ele abrir mão de tudo isso, para ser um de nós, ele fez um movimento que ele espera de todo aquele que quer uma boa Páscoa. Humilhe-se. Humilhai-vos perante a face do Pai. Ele não pede nada do que ele não fez. Ele já foi o grande exemplo, e é o grande exemplo da nossa vida. E uma boa Páscoa é entender que o que ele está me pedindo não vai ter derrota, vai ter triunfo. Porque o final dessa história é triunfo. Ele se humilhou, já veio ser um ser humano, esvaziado de toda a sua glória. Ele é a criatura agora. Só Deus para se tornar a própria criação. Ele se torna a própria criação, dá para entender isso? Ele é a própria criatura. Ele se torna alguém que ele mesmo faz. Na cabeça da gente está difícil. Diga, mas tudo é possível para Deus. Há alguma coisa impossível para mim? Até se tornar um ser humano, ele se tornou. Para isso ele teve que se humilhar, não subsistindo em forma de Deus. Resolveu não julgar como alguém que poderia ser Deus, mas não julgou, mas como usurpação ser igual a Deus, mas ele para de ser igual a Deus e se entrega para ser um de nós. Ele derrama algo que não fica nada. Ele não veio assim, com os traços de um Deus que desce à terra. Vemos de manhã aqui como o anjo
o anjo recebeu Maria e todos aqueles que foram todas as mulheres que foram de manhã no túmulo, né? Quando as mulheres chegaram, o túmulo estava vazio. O texto lido pela nossa irmã Letícia, lido logo no começo, mostra que os soldados ficaram apavorados com aquilo. Os soldados, e a gente viu de manhã, que os soldados foram vendidos, né? Para não dizer o que aconteceu no túmulo. O anjo chegou, removeu a pedra, Jesus foi embora. E ele fala, sabe, e todos chegaram perto do anjo e temeram. Paulo narra que um dos evangelistas narra que era uma criança o anjo. Outro narra que o anjo chegou, já virou a situação tirou a pedra e tirou o Senhor Jesus lá. O Senhor Jesus ressuscita. Não tirou, porque ele não tira. Mas todo mundo ficou apavorado. O próprio Jesus poderia vir, eu vou descer. Não, deixa comigo, Jesus. Ô Pai, perdão. Eu vou descer e descer logo. Shazam! Fazer igual o Thor, né? Cheguei! A gente nem sabe, ninguém sabia do Império Romano que chegou um rei, o maior rei de toda a terra. Ninguém soube que ele chegou, porque quem não se humilha faz o outro movimento, que é aparecer. Jesus não fez isso, ele se esvaziou. Fazendo isso já é muita coisa. Esvaziar-se não é tão fácil. Esvaziar-se da sua capacidade, do seu jeito, sabe? Da sua profissão, do seu jeitão, não é tão fácil. Mas ele não só fez isso, ele resolveu ser servo. Olha, a humilhação tem degraus. Humilhar-se e servir. Ele resolveu servir. Serviu os homens. Serviu os homens. Meus irmãos, eu falei aqui uma vez que quando Jesus pisou, ou começou seu ministério, e ele recebeu lá, quando ele entrou na sinagoga, e ele disse, ao abrir o livro do profeta Isaías, quando ele leu o livro, ele disse, isso se cumpriu hoje. Meus irmãos, os demônios saíram de tudo que é lado. Tudo que é lado. E falando, por que vieste agora, Jesus? Por que vieste a mim? Demônios saíram. As enfermidades, irmão, apareceram todas. Todas. Ele virou o SUS. Meus irmãos, demônio para tudo que é lado, enfermidade para tudo que é lado, pecador para tudo que é lado. Quem é pecador aqui, diga amém. Até hoje ele agrega pecadores. Quando ele chegou, pecadores, demônios, enfermidades lhe submetem. E ele serviu a todos. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos falaram, ô Ceguinho, dá um tempo aí. E o Senhor diz, não, deixa ele vir. E ele tira a capa, o cego, o Bartimeu, tira a capa. Aí ele pergunta, e aí filho, o que você quer? Todo mundo sabe o que o ceguinho quer. Mas depende, né? Às vezes Deus tem que perguntar o que a gente quer. Porque às vezes parece que a gente quer uma coisa, né? Ele poderia falar, Senhor, eu não tenho um cachorro para me guiar. Eu não quero ser cego, eu não quero que o Senhor tire, eu quero um cachorro para me guiar. Uma bengala. Mas tirando a brincadeira do lado, Jesus fez com que ele verbalize o que ele queria.
Eu quero ver. Eu estou aqui para isso. Para você ver o que não viu. Eu estou aqui para isso, para te servir. Ele deu àquele homem a luz da vida. Fez ele enxergar. Se pediam para tirar a lepra, ele mostrava o jeito para tirar. Ele serviu os homens até o final. E os homens, ainda com a pompa de homem, com a capacidade que nós temos de ser pior dos piores, com a capacidade de sermos arrogantes, soberbos, que não sai de um lugar nunca, mesmo que o cristianismo tente nos colocar num lugar de humilhação, a gente torna logo para tentar colocar a gente num lugar de exaltação. Só que o lugar de exaltação depende se você e eu, ou qualquer um, tivermos a coragem de seguir este Cristo, que não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele se humilhou, serviu a todos. Serviu o leproso, serviu o endemoniado, serviu a mulher samaritana, serviu todos que se aproximaram dele. E tem gente que nem precisou se aproximar dele, como o servo centurião, que nem foi lá, foi o centurião que foi. E o centurião falou: não sou digno nem que entreis em minha morada. Deus gosta dessas coisas, né? Deus gosta da humilhação. Deus gosta da identificação de nós mesmos. Acordar para a gente, sabe? Deus gosta que a gente acorde para a gente, que a gente não é tudo isso, que a gente se acha. Minha mãe falava: você se acha, né, negão? Ora pela minha mãe. A gente se acha. Mas Jesus foi e deu a essas pessoas a graça que eles tanto precisavam. Ele teve compaixão de cada uma delas. Ele teve misericórdia de cada uma delas. Então, nesse ato de humilhação, de serviço e de entrega, de sacrifício, meus irmãos, parecia que ele ia para o pior dos piores. Parecia que ele não ganharia nada nessa terra. E não ganhou mesmo não, meus irmãos. Nada dos homens. E sim, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas quando ele volta para o Pai, as coisas mudam. Quando ele volta para o Pai, ele deixa algo que a gente não notou. O seu nome. Diga: o nome de Jesus. Levante a mão, tem poder. Eu só vou falar só isso. Ele deixou o seu nome. Deus o exaltou sobremaneiramente, o exaltou de tal forma que ele foi maior do que todo principado, toda potestade, de todas as coisas. Ele subiu mais do que todos os homens, subiu mais do que tudo que era, e Deus deu a ele a autoridade sobre todas as coisas. E só o seu nome tem poder. Só o seu nome tem poder. Ele deixou só o seu nome. Diga: o nome de Jesus tem poder para salvar, para curar, para libertar, para batizar. O nome de Jesus está me acompanhando nos meus lábios o tempo todo. É melhor usar o nome. Só o nome dele tem poder. Todo poder lhe foi dado no céu e da terra. E eu só peguei uma coisa: o nome.
aparece com esse nome cheio de fé num lugar. Aparece com esse nome cheio de fé num lugar. Demônios lhe submetem. A cura acontece. A manifestação da graça acontece maravilhosamente. Me desculpe, a Páscoa não é o vinho de Páscoa, não é consumo, não é peixe, não é carne, não é roupa branca, não é roupa preta. A Páscoa é Cristo. Se você não aprender a se humilhar, servir e se sacrificar por Ele e para Ele, você não vai entender o que é no final experimentar o que Ele experimentou. Exaltação. Exaltação. Por que você reclama hoje que não tem ou que deixa de ter? Essa vida finita não importa. O importante é o que vem depois da morte. Seremos como Ele é. Reinaremos como Ele reina. Ajuizaremos toda a terra. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo e nós estaremos do lado dele para julgar todo o planeta. Todos que morreram, todos que estão vivos e todos que ainda vão nascer. A igreja vai estar com ele. Ele não me deu uma moeda, um trocadinho. Ele me colocou no lugar dele. Ele me levou para a casa dele. Eu vou morar nas mansões com ele. E eu vou reinar com ele por todos os séculos. A ressurreição é muito bom. Mas o que ele vai fazer depois da ressurreição, diga, é melhor ainda. Eu quero dizer a você, se você ainda não tem o Senhor, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Não feche os seus olhos, se antes se curvar, se humilhar, servir e se sacrificar por Cristo. Ele foi o primeiro e você pode ser também um dos que vão ver, não só aqui na terra, mas no céu, como é ser um povo triunfante. Há pessoas agora em Cristo, como muitos de nós saíram daqui e morreram, estavam conosco e já não estão, que estão dando glória, louvor e honra pelos séculos dos séculos, porque depois da morte segue o juízo. E se o juízo for, você está perto dele por toda a eternidade, pode contar que ele já preparou um ambiente celestial para você morar, até que o corpo volte e se una ao ser imaterial. Esse dia chegará igual ladrão. A gente nem sabe. Pode ser antes de você levantar daqui agora, antes de você levantar para ir para casa, ou no percurso para casa, ou se preparando para dormir. Quem ainda vai jantar hoje, diga amém. Pelo amor de Deus, tu não nega nada, hein? Eu quero dar uma melhorada em você não nega nada. Antes de você colocar aquela comida na boca, antes de dormir, antes de sonhar, ele pode chegar. O problema é, já nos despimos de nós mesmos, já nos humilhamos perante Deus. Eu não me humilho perante homens, eu não vou diante dos homens dizer que Jesus é o Senhor. É melhor fazê-lo o mais rápido possível, porque quem se humilha será exaltado. Nessa Páscoa, já vou falar Natal, eu estou tentando adiantar o ano todo. Nessa Páscoa, saia da morte para a vida, saia do buraco
é da negridão. Quando eu falo negridão, não é falando dos pretos, por favor, desculpe. Agora eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui. As trevas. Houve trevas e luz, pelo amor de Deus. Trevas. Saia das trevas para a luz, da mão de Satanás para Deus, porque ele vai te exaltar no final da história. Agora também coloca uma coisa na cabeça, o povo de Deus lá de cima também. Não é porque você se tornou crente que todo mundo agora todo mundo vai ver. A minha vida vai melhorar. E agora vou esfregar na cara de todo mundo. Não vai esfregar nada, irmão. Pelo amor de Deus, Jesus não esfregou nada. Ele foi para a morte, apanhou para caramba, sofreu, humilhado. Talvez essa seja a sua direção. Mas não importa. O importante é quem está contigo. Diga, o Pai está comigo. Se o Pai está comigo, eu posso levar chicotada, posso sofrer, mas eu sei que o Pai, de uma forma ou de outra, vai me exaltar no meio disso tudo. O nosso fim não é o pior. O nosso fim é a melhor história que Cristo poderia escrever para todos nós. Amém, queridos? Digo, o meu fim é Cristo. Os seus filhos estão na mão do Senhor? Digo, meus filhos estão na mão, não do mundo, não do diabo, não de quem quer que seja. O meu filho, a minha filha, pela fé, pelo nome de Cristo, está na mão, levante a mão, do Senhor. Esse nome tem poder. A Nova Vida não tem poder, pastor Evandro não tem poder, ninguém tem poder. Quem tem poder é Cristo. Ele foi colocado no maior do que todos que você pode conhecer nessa terra. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ué, ele não esvaziou? Sim, mas agora ele está no trono e rege toda a terra. Ele vai te levar, ele vai te guardar, ele vai te amparar, ele vai te salvar, ele vai te libertar, ele vai continuar a boa obra que começou na sua vida, porque para ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Olha para o seu irmão e diga, Feliz Páscoa cristã, a Páscoa cristã. Aleluia. Aleluia. Quando se fala em Deus, quem tem mais boa vontade aí, diga amém. Quando se fala em Deus, Cristo, Senhor, tem boa vontade? Então fica de pé com boa vontade. Senhor, pastor, está estalando tudo. Estala para a glória de Deus. Dá uma esticada para a glória de Deus. Você tem uma semana de vitória essa semana. Aleluia. Amanhã ainda é feriado. Dá para falar em línguas amanhã. Feriado, já corre falando em língua. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus. Final de mês já duro. Uma beleza. Foi tudo. Foi tudo. Glória a Deus. Levante sua mão. Da forma que você possa sustentar. Senhor da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, Cristo Senhor de toda a terra. Levantamos nossas mãos em adoração. Nossa vida precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ofertamos nossa vida hoje. Ofertamos nossa vida esta semana e o final desse mês. Queremos te honrar, te glorificar, te exaltar, autor da nossa fé. Nós não somos autores de nada.
não fizemos o caminho de volta sozinho. Precisamos, ou tivemos a necessidade da tua graça entrar, do teu amor eterno, na tua benevolência. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tem compaixão dos nossos. Meu Senhor e meu Deus, se eu preciso me humilhar, primeiro eu quero me humilhar perante a tua face. Me chama para uma boa conversa essa semana, meu Senhor. De pai para filho, de pai para filha. Ramado Remachai. Me chama para uma boa conversa essa semana, meu Senhor. Não feche o mês sem antes falar com a gente. Não feche o mês sem antes tocar no nosso coração, na nossa mente. Não fecha o mês sem antes dizer qual é a tua vontade, meu Senhor. Porque tu és aquele que está sobre todas as coisas. O meu amanhã não é meu amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então, Senhor, eis aí a minha vida no final desse culto. Quero dizer ao Senhor que o Senhor precisa me ensinar a ser mais humilde, a ser mais servo e a me sacrificar por coisas justas e santas. Tira do nosso coração toda a soberba, todo orgulho. Tira do nosso coração todo o egoísmo. Nós não queremos ser igual a Deus. Não somos deuses. Somos servos. Mas o Senhor nos chama de amigos. E o Senhor quer nos chamar de filhos. Para a glória do teu nome. O Senhor que quer trazer-nos para perto de ti. Não deixa que a minha carne me lance para fora de ti. Não deixa que os meus desejos sejam maiores do que o seu. Não seja que as minhas vontades sejam maiores do que a sua. Assume de vez a minha vida, a nossa vida, para a glória do teu nome. Faz dessa Páscoa um marco. Depois do culto da Páscoa, minha vida virou outra. Eu entendi a honra e a glória a quem eu devo dar, ao Senhor de toda a glória. Eu entendi que a minha vida não existe sem Ele. Eu entendi que maior é Ele. E como João Batista, eu quero diminuir até que o Senhor apareça, para a glória do nome de Cristo. Muito obrigado por esse fim de dia. Leva-nos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Dá-nos uma direção, Senhor. Seja o nosso líder. Leva-nos à pastos verdejantes, às águas tranquilas. Dá-nos uma direção, Senhor. Ainda que a videira não dê fruto, ainda que as dificuldades apareçam, eu quero exaltar o teu nome. Faz da nossa semana uma outra semana. Uma semana segundo Deus, para a glória do teu nome, com perdão dos nossos pecados, com perdão das nossas soberbas, com perdão das nossas dificuldades de se humilhar, de pedir desculpas, de pedir misericórdia, de pedir compaixão, de pedir que o Senhor volte a nos perdoar. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda na caminhada da vida, porque o Senhor sabe como enfrentar a vida aflitiva que nós enfrentamos todos os dias. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, e todos digam amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém, amém, amém. Pode sentar e agradecer. Se você entregou e quer entregar sua vida ao Senhor, eu estou aqui, eu quero orar por tua vida e eu quero pedir a Deus para mudar a sua sorte. Próximo encontro eu vou estar aí, se Deus quiser. Não tem reunião, estou aí quarta-feira, se Deus quiser. Pode vir, culto de ensino e avivamento. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.